Olá, nesse vídeo eu vou preparar 1 litro de kefir de água para fermentação, para formar um líquido fermentado, para depois fazer uma receita do kefir com suco de uva. Então eu estou aqui com a minha cultura, ela estava aqui em 500 ml fermentando. Eu acabei deixando passar um pouco o tempo da fermentação, então dá para ver que formou espuma, isso é normal, tem grãos boiando, tudo isso é normal, só vai estar bem azedo com um cheiro bem forte. Então eu vou abrir aqui. Essa tampa é um airlock adaptado, já comentei nos meus vídeos, então olha a quantidade de espuma que formou, porque fermentou bastante. E o cheiro tá um cheiro azedo até alcoólico. Então eu vou coar para separar os grãos. Esse líquido eu vou desprezar porque ele fermentou demais, mas eu poderia utilizá-lo em alguma receita, só que não vai ser aqui o caso. E vou reaproveitar os grãos para a próxima fermentação. Só lembrando que não tem uma regra, fermentação não existe regra ou muita receita. Aqui eu não estou ditando regra, eu só quero mostrar e comentar como eu preparo, porque pode ser que ajude alguém ou dê alguma ideia para alguém. Então aqui é tudo bem simples. A vantagem do kefir é isso, a gente não fermenta grandes volumes, porque a fermentação é rápida. Em comparação com kombucha, eu teria que trabalhar com volume grande. Por exemplo, eu poderia pegar esse fermentado e diluir para preparar uma bebida de 500 ml, chegar a 1 litro. Então eu diluiria o açúcar residual que está aqui pela metade, e também o gosto forte, o sabor de fermentado, os aromas. Como eu fiz uma diluição, ele diminuiria. Então, para pessoas diabéticas ou pessoas que não gostam do sabor do kefir, pode ser interessante fazer uma diluição desse líquido fermentado. E também, lógico, para quem não gosta muito do sabor do kefir, aumentar a quantidade de outro sabor que vai mascarar aqui os aromas da fermentação, os aromas e sabores da fermentação. Qual que é a desvantagem de diluir o kefir? Que quando a gente faz a diluição, a gente também vai diminuir o número de células de micro-organismos. Então, pensando do lado probiótico do kefir de água, a gente vai estar diluindo pela metade, a gente vai estar perdendo células de micro-organismos que poderiam ali estar ajudando ou atuando na nossa microbiota. Isso é ruim. E também lá na hora de formar o gás dentro da garrafa, como foi menos micro-organismo, pode ser que demore mais. Então essa é a desvantagem, mas a vantagem realmente, você diluiria a quantidade de açúcar residual e também o sabor. Então eu vou peneirar aqui os grãos para o vídeo não ficar muito longo. Vocês vão ver aí a minha cultura, ainda tem alguns grãos ali. A cultura está bem limpa porque o meio que eu estou utilizando está bem limpo. Vou dar uma batidinha aqui para poder escorrer e os grãos maiores acabam pulando. Então olha como que está a minha cultura. Essa cultura realmente ela é incrível, muito saudável, se adaptou muito bem. E agora eu estou continuando, mantendo a cultura, desenvolvendo ela. Aqui, esse líquido eu vou simplesmente desprezar, porque realmente fermentou muito, como eu comentei. E agora vamos preparar uma fermentação nova. Então, eu vou utilizar esses grãos, a quantidade parece que tem 4 colheres, mas para 1 litro eu já sei que eu preciso usar 4 colheres de grãos. Eu tenho aqui o açúcar que eu dissolvi. Então, o que eu utilizei? Eu utilizei o açúcar demerara e o mascavo. Então, eu guardo aqui. Eu não sei se eu vou conseguir abrir. Consigo. Olha, esse aqui é o açúcar demerara que eu utilizei. Eu utilizei 3 colheres e 3 colheres de sopa cheia e uma rasa. Por quê? Porque eu coloquei 2 colheres de café de açúcar mascavo integral dessa marca. É um açúcar bem limpo, mas mesmo assim ele ainda confere o cor pro meio. Então eu estou trabalhando com uma mistura que é uma mistura rica em demerara. Por quê? Porque na hora que eu colocar isso aqui para fermentar, o líquido vai ficar mais claro, porque lá no final, na hora que eu adicionar o suco de uva, eu quero uma bebida um pouco mais limpa e não muito carregada de sabor do açúcar mascavo, que é um sabor mais terroso. Então, eu coloquei 3 colheres de sopa cheia de demerara, uma rasa e 2 colherzinhas dessa de café de açúcar mascavo. O mascavo vai trazer um pouco de cor, mas também vai trazer os nutrientes aí para a fermentação, que são importantes para o kefir de água. Aqui eu já tenho esse pote que cabe 2 litros ou pouco mais. Eu estou com
900 ml de água, porque ali eu já tenho 100 de água e açúcar. Então, isso aqui é água filtrada, eu tenho um filtro de barro. E agora é só adicionar, já que eu já escaldei esse açúcar com água quente e ajuda a dissolver e também eliminar aí qualquer risco de contaminação. E mesmo assim, dá para ver que fica um pouco de açúcar sem dissolver. Eu não vou me preocupar com isso, mas é incrível como que o mascavo dá cor para o meio, para a fermentação. Então, eu posso agitar o frasco para dissolver, para homogeneizar, na verdade, porque já dissolveu, e dá para ver, eu vou ver se eu consigo levantar aqui, dá para ver que está transparente, não tem muita turbidez. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar carbonato de cálcio no meio. Esse carbonato de cálcio, ele corrige a dureza da água. É algo opcional, é algo que eu falo que é um tópico avançado do kefir de água, mas eu vou fazer aqui. Então, eu tenho uma solução de carbonato de cálcio 10% massa-volume e eu vou colocar na proporção de uma gota para cada 50 ml. Então, aqui, como eu tenho 1 litro, então eu vou colocar 20 gotas, que vai dar 100 ppm de dureza de carbonato de cálcio aqui no meio. Lógico, o carbonato de cálcio ele é insolúvel, então ele se deposita ali no fundo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Foi ali. O ideal seria ter feito isso na água antes de adicionar o açúcar, para corrigir a dureza da água, né? Mas aqui no caso a ordem não tem problema. Qualquer coisa, eu gravo um vídeo só falando sobre a correção da água. E na verdade eu pretendo gravar, eu preciso estudar um pouco mais sobre a água para o kefir de água, que ainda há poucas informações na literatura, mas eu pretendo gravar um vídeo só sobre isso, futuramente. Então, aqui está preparado o meio de fermentação, e agora eu vou adicionar ali os grãos do kefir. Para ficar mais fácil, eu vou passar isso para cá. E agora adicionar. Como eu tenho 1 litro e aqui em Goiânia faz calor, eu utilizo a proporção de 4 colheres para 1 litro. Não precisa ser colheres muito cheias. Eu poderia utilizar até menos devido ao calor. Mesmo a gente estando aqui no inverno, comecinho de inverno, fim de outono, começo de inverno, aqui é quente. Então, 2. Vamos colocar aqui 3. E eu acho que eu vou acabar colocando tudo. E 4. Não vou colocar colheres muito cheias. Dou uma agitada aqui no frasco só para o kefir dar uma assentada melhor no fundo. E vou colocar a tampa. Eu vou até lavar essa tampa aqui, pois parece que ela tá com alguma coisinha que caiu. Então assim, é sempre bom checar. Bom, tá limpa, não tá 100%, mas qualquer coisa eu posso lavar depois. E a tampa eu vou deixar semi-rosqueada. Eu chego até o fim e depois eu volto algumas voltas, porque aí ela fica semi-rosqueada, fica solta. Então eu vou deixar aqui fermentando. Isso aqui são os grãos que sobraram da fermentação. Então eu poderia doar, eu poderia fazer algum teste, eu posso usar como adubo, eu posso usar em receitas. Tem gente que come, eu acho que o meu celular não está conseguindo focar bem. Agora focou. Então tem gente que come. Tem várias coisas para se fazer com isso aqui. O que eu gosto de fazer é ter os grãos reservas, e futuramente eu pretendo fazer alguns testes de fermentar chá. Eu acho que agora focou melhor. Agora ficou melhor. Eu pretendo fazer alguns testes de fermentação de chá, fermentar alguns meios diferentes, fermentação direto em suco, e aí sim é interessante ter grãos fermentando nesse outro meio diferente, e grãos reservas ou uma cultura original fermentando ali no açúcar mascavo, que é mais seguro, menos risco de perder a cultura. Mas enfim, agora eu vou deixar aqui fermentando por 24 horas e amanhã eu volto, porque já vai ter ocorrido a fermentação, para poder preparar a bebida aí, o kefir de água com o suco de uva, que aí amanhã eu preparo,
deixo nas garrafas para carbonatar ou formar gás, e depois que formar gás eu levo à geladeira, que aí para a formação de gás, para a fermentação, ou minimiza a fermentação, e assim eu tenho uma bebida aí gaseificada do kefir de água e eu posso tomar.